Sexta-feira, 18 de março de 2022. Começamos o Dose Dupla de hoje abordando a polêmica que tomou conta do noticiário, digamos, cultural e artístico da semana. A indisfarçável apologia à pedofilia promovida por um filme de humor de Fábio Porchat. Aliás, estrelado por Fábio Porchat, né? Por sua vez, feito em cima de um livro do Danilo Gentili. Pedofilia, cabe lembrar que é crime, né? Humor, que cabe lembrar também, passa longe disso. Porchat, com auxílio luxuoso da mídia, logo achou de colocar panos quentes no assunto, sendo repetidamente irônico aí ao dizer que é tudo mentirinha, qualquer um sabe disso, coisa e tal, né? Enfim, aquela reação infantil de espanto que se quer controlar quando o pai ou a mãe pega a criança travessa num flagrante, né? Em seguida, nós vamos falar também das eleições, do quanto as eleições desse ano são especialmente importantes para continuar o expurgo que se começou no mundo político há 4 anos atrás. Processo esse iniciado por um falso radical, que, na verdade, apenas imbuiu-se aí da missão de consertar certas coisas erradas no país. E que, por isso, vive batendo de frente com meio mundo, ou tem meio mundo querendo bater nele por essa razão. Enfim, o couro está comendo solto, né? Seja na defesa intransigente dos valores morais da sociedade, com um olhar aí atento para a proteção das crianças e dos adolescentes, seja nos ataques intermináveis contra o presidente Bolsonaro por tudo e por nada, pelo que faz e pelo que ele deixa de fazer, e até mesmo pelo que ele não representa, né, ou não fez. Haja burdoada, hein, Marcelo Cardoso? Está sobrando bordoada para todo mundo, Marcelo Campos, em especial no que diz respeito ao nosso primeiro tema. E não sem razão, né? A usurpação da arte como meio de se atingir e de se cooptar os mais desprotegidos é uma coisa aviltante. Isso vem de longe e, tristemente, ainda consegue se espalhar de forma daninha, já tendo corrompido, além do universo cultural, o mundo acadêmico e a seara educacional. É hora de se fazer alguma coisa, não é, Xará? É mesmo. Hora também da gente começar o programa e discutir esses temas, né? Vamos lá. Nosso Dose Dupla de hoje está começando. Seja muito bem-vindo. Realmente, Marcelo, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Os artistas com viés de esquerda adoram lacrar os outros, mas quando chega a hora deles, aí tem justificativa para tudo, né? Mas eu acho que a gente deve analisar o problema aí friamente, sobretudo com imparcialidade. O artista deve ter liberdade de expressão, ponto. E essa liberdade ela precisa ser adequada a determinadas regras, como, por exemplo, a faixa etária recomendada para um filme que aborda um assunto que no Brasil é crime, e ainda por cima, porque envolve menores de idade, né? Do meu ponto de vista, filmes desse tipo, eles não deveriam ter financiamento público, por exemplo. O sujeito que quer abordar determinados temas como esse em questão aí, ele deve fazer isso por sua conta e risco e não com a utilização de leis de incentivo à cultura. Esse é o meu ponto de vista. Agora, se o filme é lixo ou não é, independente do tema, quem vai julgar é o público, concorda? Concordo, realmente. Se você tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, vá em frente. Essa ideia pode abordar até um tema polêmico, como a pedofilia, e se tratar de um filme sério, que alerta para o que acontece por aí. Um filme denúncia, né? Mas quando ele descamba para pornografia gratuita,
ele deve ser enquadrado na perspectiva, ou melhor, na respectiva categoria, classificado para adultos e, como você bem lembrou, ser custeado pelo próprio autor ou produtor, né? Nada de dinheiro público. A Lei Rouanet é um dinheiro público carimbado. O filme Como se tornar o pior aluno da escola, dirigido por Danilo Gentili, recebeu recursos da Lei Rouanet para ser produzido. Ela que anda tão em discussão, né, tão em voga. O trabalho começou em 2014, mas a obra só foi lançada em 2017. E a polêmica começou agora porque a Netflix, a Globoplay e o Telecine colocaram o filme em seus catálogos, né? Antes era um filme flopado, como eles mesmos estavam argumentando. Não, o filme não deu muito certo, mas agora ganhou projeção por causa disso. Para você ter uma ideia, foram captados para esse filme algo em torno de 3.200.000 reais por meio da Lei Rouanet. É muita grana para esse tipo de coisa, né? O engraçado, Marcelo, é que esse filme é uma metralhadora giratória de assuntos politicamente incorretos, né? Mas como a iniciativa é de um grupo de esquerda, além de elogiado, ele tem o apoio da categoria artística e até de empresas de comunicação. Agora, você imagina o tipo de crítica que um representante da direita receberia aí se fizesse um filme com o mesmo tema ou com outros temas politicamente incorretos. E aí a gente já sabe, né? Ia ser alijado do seu meio. E olha, e tem mais, hein? Provavelmente um senador como Randolfo Rodrigues entraria no Supremo com uma representação ou uma ação para destruir a reputação do autor, como também inviabilizar toda e qualquer fonte de renda dele. Além de culpar o Bolsonaro por tudo, né? Aí além de ir saltitantemente pela Praça dos Três Poderes até o STF, né? É hipocrisia na veia, né? A questão é a seguinte: a gente precisa saber qual é a fronteira entre a liberdade de expressão e o crime. Pois é, coisa tênue, né? Um limite muito ali complicado. Tem um ponto interessante que foi abordado pela deputada Janaína Pascoal. Ela comentou sobre o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente e disse que, para aqueles que acham que o que estão fazendo com relação ao filme é censura, que a simulação de criança ou adolescente em situação pornográfica é crime no Brasil. Ela lembra que adolescentes reais participaram das cenas, o que caracteriza, configura o crime. Aí realmente a coisa muda de figura, né? Parece que as nossas autoridades elas sofrem de amnésia, ou então essa amnésia é apenas seletiva, né? Veja só, o Congresso cria e vota as leis. Uma pessoa comum, quando comete um crime, é punida com rigor dessas leis. Agora, basta ser famoso e de esquerda para surgir a dúvida se ele deve ou não deve ser punido, né? Aí todos os aliados saem em defesa. São artistas, empresas de comunicação do consórcio, os patrocinadores, eventualmente, políticos e partidos de esquerda, e, em muitos casos, até ministros do Supremo, né? Você vê que o tempo todo eles tentam normalizar coisas que não são normais. O nosso judiciário já cansou de dar sinais de que não respeita a Constituição, que eles deveriam proteger. Você vê, os corruptos e os chefes de facções criminosas estão sendo soltos. Tentam inviabilizar o governo com a abertura de inquéritos ilegais e até de manobras jurídicas. E agora, provavelmente, com a judicialização desse caso, vão dizer que o Ministério da Justiça extrapolou suas funções quando determinou que as plataformas deixem de exibir o filme que tem a tal cena de pedofilia. Pois é. E o pior é que, com essa insegurança jurídica capitaneada aí pelo Supremo, né, tem empresa que já escancarou e disse que não vai cumprir a decisão do Ministério da Justiça. Quer dizer, é uma afronta, né? Foi o caso do Grupo Globo. A Globoplay e o Telecine já avisaram que não vão cumprir a decisão do Ministério da Justiça porque consideram essa determinação uma censura. E, segundo eles, ofende o princípio da liberdade de expressão. Por ser, na opinião deles, inconstitucional, a medida não deve ser cumprida. Bom, aí você vê como é que são as coisas, né? A Globo fala
tanto aí em respeito à justiça e tal. E, em vez de buscar na justiça o direito de exibir o filme nas suas plataformas, o Grupo Globo dá o péssimo exemplo ao país e mostra aí as suas incoerências e a sua posição contrária flagrante aí ao governo federal. Está na hora, então, se é para fazer assim, daquelas pessoas que foram vítimas dos inquéritos ilegais promovidos pelo Supremo, incluindo o presidente da República, pararem de obedecer às ordens do tribunal, porque elas são inconstitucionais, como vários juristas de peso aí já afirmaram, né? Isso é que pode acabar acontecendo se o próprio Supremo não se posicionar com relação a esse descumprimento de uma determinação do Ministério da Justiça por parte do Grupo Globo. Está na hora dos políticos de direita também acionarem a corte, como fazem habitualmente os políticos de esquerda, né? Você veja a que ponto a gente chegou. Além da ditadura seletiva da toga, parece que a justiça no Brasil não existe mais. Aliás, existe, mas só para o cidadão comum que sustenta essas autoridades aí com dinheiro suado do seu imposto. E, com certeza, também para aqueles que atuam em um espectro político diferente de quem acha que vai tomar conta do país à força, sem ter recebido um voto, né? É por isso que uma reforma política, administrativa e até uma reforma jurídica são necessárias, né? Reformas necessárias. Mas como essa turma não quer largar o osso, ela não sai. Ao contrário, surgem aberrações como o fundo partidário, que sustenta essa pornografia política e eleitoral que a gente está vendo, né? O Brasil... Respaldado pelo STF. Pois é, o Brasil não pode voltar para as mãos dessa turma do PT ou da esquerda e nem para esses aventureiros que se dizem representantes aí de uma terceira via, que é, na verdade, um factoide, né? Pois é, e aí eu vou aproveitar essa sua deixa para pedir que você nos traga agora o nosso segundo assunto do programa de hoje, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Vamos lá. Pois é. Você vê que nesse ano de 2022 nós vamos ter eleição para presidente e vice-presidente, né, que faz parte da chapa, senador, um por unidade da federação, deputados federais, deputados estaduais, no caso do Distrito Federal, eles são chamados deputados distritais, e também para governadores. Em 2 de outubro, em primeiro turno, em 30 de outubro, nos casos em que houver segundo turno. O universo aí de 148 milhões de eleitores vai dar corpo aos seus anseios num passo importantíssimo, eu diria, para a governabilidade do país. Especialmente no caso da eleição para presidente, tá certo? Verdade. Falamos aí em mudança, em reformas e tal. Renovar é preciso. Certíssimo, certíssimo. Os brasileiros têm que acordar para o fato de que existe uma escória política totalmente descompromissada com o Brasil, que quer permanecer no poder e usufruí-lo em seu proveito próprio. E precisa ser extirpada dessa estrutura de poder, como se extirpa um câncer que está consumindo um organismo saudável. O Brasil é um organismo saudável, mas vem sendo minado por essa turma. Alguns desses usurpadores já se deram conta de que não conseguirão permanecer no governo, falando aqui em especial de deputados e senadores. Esses vão tentar orbitar em torno dos outros, que, em tese, outros que tenham mais chances de ficar. Mas a percepção de que é preciso virar o jogo contra os maus políticos está cada vez mais evidente, né? A gente percebe isso nos comentários das pessoas. Tem um grupo que realmente possui um certo peso político, né? E com isso acaba tendo currais eleitorais muito bem estruturados, né? Você desmontar esses currais não é mole. Esse é o grande desafio do Brasil, né? É algo que só vai poder ser alcançado com a maior renovação possível das composições do Congresso, Câmara e Senado. Mas a gente sabe que nem sempre em quem a gente vota vai ocupar a cadeira, né, por causa o da coeficiente legislação vigente, né? Mas você vê o seguinte, bancadas hostis aí ao chefe do executivo travam pautas importantes e estão inviabilizando mudanças que precisam acontecer em uma série de aspectos país adentro, né?
Você vê que o governo Bolsonaro é certamente o melhor exemplo desse tipo de sabotagem. Na ânsia de governar sem terem sido eleitos para isso, os atores políticos da oposição se serviram aí, continuam a se servir amplamente do Supremo Tribunal Federal, o que é uma excrescência, né? Tudo é motivo para acionar o STF, sempre com o intuito de interferir em decisões do chefe do Executivo ou simplesmente anular seus atos de ofício, visando aí a satisfação dos caprichos dessa gente, né? É uma interferência absurda. Existe um autêntico conluio entre os políticos esquerdistas e a Suprema Corte. E esses caras já não fazem a menor questão de disfarçar. O jogo é bem esse. A qualquer peido de deputados e senadores em direção aos semideuses togados, vem uma sanção a alguma decisão do presidente da República. Como os rabos de legislativo e judiciário estão mutuamente presos, guardando uma forte relação de sobrevivência entre si, o compromisso de ajuda recíproca fica bem selado, né? Senadores são os únicos que detêm o poder de submeter ministros do STF a processos de impeachment. Ministros do STF, por sua vez, são a casta que julga os delitos cometidos por senadores. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Simples assim, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. E a vida segue. Mas a vida deles, né? Porque a nossa, a do país, segue aí emperrada. Segue emperrada, segue comprometida por avanços que não passam nas votações do Congresso. Esse é um problema. Uma dessas votações, por sinal, tem até a ver com a revogação da PEC da Bengala. Anos atrás, nós fomos, eu diria para você, ingenuamente convencidos de que seria proveitoso estender a aposentadoria dos ministros do Supremo, de 70 para 75 anos de idade, né? Os caras ganham muito, então poderiam trabalhar mais, isso era o que era dito na época, né? Mas a verdade, ou a verdadeira razão de se promover essa mudança era justamente manter um grupo devidamente cooptado por mais tempo no poder, favorecendo tudo o que o então governo queria que fosse favorecido, né? Eu vou te dizer uma coisa, talvez a esquerda não acreditasse que perderia Boquinha em 2018. Acho que ninguém imaginou que Bolsonaro fosse ganhar a eleição. Ela tentou se resguardar aí com duas ações primordiais. Primeiro, a controversa fraude no primeiro turno das eleições presidenciais, que teria tirado de Bolsonaro votos que poderiam tê-lo eleito aí até já no pleito inicial, né? Isso aí foi uma questão que foi até abordada. 7 milhões de votos era uma diferença aí que é cogitada, foram votos até que foram anulados nessa história, que fariam essa diferença e não levariam a eleição para o segundo turno. É verdade. Mas teve também o atentado lá de Juiz de Fora, né? Que ainda envolto em brumas, que gente poderosa não quer dissipar. É um crime aí que poderia ter tido consequências dramáticas naquele momento e realmente mudado radicalmente a história do Brasil, né? Você viu que, na época do Tancredo, a gente teve que engolir um Zé Sarney, né? E falando nisso, como é que anda o Adélio, hein? A gente quer saber quem pagou o tal jatinho e os advogados de grife, quem era o falso álibi lá no Congresso, em cujo gabinete o representante fracassado dublê de homicida teria ido, né, naquela tarde, se não tivesse sido capturado pela segurança lá do comício e pela polícia. Será que esse álibi aí estaria bordejando pela Europa depois de ter deixado aí o Brasil praticamente com a roupa do corpo? E por falar em Adélio, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Pois é, Marcelo, o problema não é bem a idade, mas a vitaliciedade, né? A tal situação em que a gente se viu ingenuamente envolvido e, confesso, achei uma boa ideia na época, não tinha visto a coisa sob esse ponto de vista. Claro que a gente concorda que alguém com entre 70 e 75 anos de idade ainda tem a oferecer à sociedade como força de trabalho. Mas o propósito foi exatamente perpetuar um clã de guardiões do status quo vigente na época.
Os parlamentares alinhados com Bolsonaro têm trabalhado duro para quebrar esse ciclo vicioso. 2 membros da Suprema Corte já foram substituídos, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. E há mais 2 a sair, né? Bom, se a mudança dos 70 para os 75 anos, feita em 2015, sob a batuta de quem? Eduardo Cunha, na presidência da Câmara, né? Teve o mérito aí de impedir que Dilma, caso não tivesse sofrido impeachment, renovasse 4 posições no STF, hoje impede que Bolsonaro promova uma higienização satisfatória aí da corte de forma, eu diria, mais profunda, né? O Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber são as bolas da vez em 2023. Somados já seriam 4 ministros dos 11, né? Trocados aí pelo presidente, uma vez que ele se reeleja. Não é pouco, mas a gente quer mais. Se o horizonte da aposentadoria recuar para os 70 anos, e esse é o temor até da turma que está lá dentro, nós vamos trazer o Luiz Fux de 2028 também para 2023. A Carmen Lúcia de 2029 para 2024. E o Gilmar Mendes de 2030 para 2025. Totalizando aí 7 integrantes indicados por Bolsonaro até o 3º ano de seu segundo governo, com a PEC da Bengala, né? Uma maioria conquistada, né? Agora, não é à toa que esses caras vão fazer de tudo para não deixar passar um negócio desse, né? Pois é. Aí é que a gente tem que renovar. Quem vai decidir isso, na verdade, é o Congresso. Então, essa renovação em cima de nomes que sejam alinhados com o presidente Bolsonaro é que é o importante. Essa situação de renovar 7 dos 11 é o melhor dos mundos, Marcelo. Mas isso, como eu estou falando, tem que vir acoplado com a eleição de deputados, principalmente federais, e também senadores que sejam alinhados com o presidente. Não esquecendo governadores e deputados estaduais nessa linha também, claro. Eles não são menos imprescindíveis. Ele precisa de uma base realmente aliada, que defenda as mesmas causas e os mesmos projetos que ele. É essa sintonia que tem faltado e que acaba atrapalhando as propostas e as iniciativas de mudança. Ainda temos muita laranja podre nesse cesto político, e as pessoas precisam identificar esses elementos e tirá-los do cesto. A picuinha política calcada no "eu não gosto do Bolsonaro" é a coisa mais estúpida que alguém pode defender. Ninguém quer que se goste do Bolsonaro. A gente precisa aprender a gostar do Brasil, em última análise, de nós mesmos. É o nosso futuro que está em jogo. E tem gente que se diz muito descolada politicamente, mas que ainda não entendeu isso. Eu tenho fé que as pessoas, essas principalmente, reavaliem seus modos de pensar a tempo. Eu digo para você uma coisa, né? Preciso avaliar bem cada um dos candidatos, sobretudo a presidência da República, e também, como você falou, né? Você tem aí aquele grupo que precisa estar alinhado com o presidente eleito para conseguir viabilizar aí as reformas que o Brasil tanto precisa. Agora, dos candidatos a presidente, é bom observar, estudar o passado, ver o que fizeram no presente e que perspectivas, e que perspectivas esses caras podem dar para a gente no futuro. O que a gente está vendo aí é muito oportunismo. Você não tem, quando a gente fala em eleição polarizada, está polarizada porque você não tem alternativa, você tem esquerda ou direita, mas a esquerda pode ser com Lula, com Ciro, com Dória, com Moro, porque não convence ninguém que é terceira via. Terceira via é uma excrescência, né? Então, essa é uma tecla que a gente vem batendo e vai bater ainda mais nos nossos próximos programas. Não fazer campanha pelo candidato A ou B, mas conscientizar contra as transformações que a gente quer e precisamos ver feitas no Brasil, né? Por isso, Dose Dupla de hoje vai ficando por aqui. Falamos de 2 assuntos e queremos agradecer você pela sua audiência e pelo seu comentário aí no nosso canal. Também pela divulgação que você ajuda a fazer do nosso trabalho. Na próxima madrugada, aí de quinta para sexta, nós estaremos de volta.
Um abraço para você e um abraço para você também, Marcelo Cardoso. Um abraço grande a você, Marcelo Campos, e também a todos vocês que nos acompanham aí pelos 4 cantos do mundo. Uma ótima sexta-feira, um fim de semana melhor ainda. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau.